Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso minicurso Educação Agrosustentável. Sou o professor Rafael Rossi, você já me conhece, seja muito bem-vindo. Pegue seu lápis, sua caneta para anotar os seus entendimentos. Vamos começar o módulo 2, Desenvolvimento Sustentável em Questão. Na videoaula de hoje, da unidade 1, nós vamos aprender sobre o conceito de desenvolvimento sustentável nas suas dimensões. Vamos começar então. Muito bem, de acordo com as Nações Unidas, a ONU, nós temos ao todo 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação global contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, por fim, parcerias e meios de implementação. A educação para o desenvolvimento sustentável, que é onde se insere o nosso minicurso, inclusive, ela já foi ratificada pela Assembleia Geral da ONU por meio da Resolução 72 de 2022, no ano de 2017 e também na 40ª sessão da Conferência da Unesco, com a Resolução 74223, com a prerrogativa que encoraja governos a assumirem os esforços, aumentarem os esforços para integrar e institucionalizar de forma sistemática a educação para o desenvolvimento sustentável no setor da educação. Muito bem, quando nós vamos tratar da categoria de desenvolvimento sustentável, eu considero que é mais do que um conceito, ela já é uma categoria. Desenvolvimento sustentável não é uma discussão apenas, entre aspas, teórica, é uma necessidade que todos nós, enquanto humanidade, precisamos lidar e pensar em alternativas para alcançar esse objetivo. Nós temos que refletir qual desenvolvimento nós estamos tratando. E eu trago aqui a contribuição de um autor muito interessante, ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1993, professor na escola de Harvard, nos Estados Unidos, um indiano que se chama Amartya Sen. Um livro belíssimo que eu recomendo muito a leitura para quem puder, Desenvolvimento como Liberdade. Portanto, o desenvolvimento é compreendido como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Então, o autor, o professor Amartya Sen, está se referindo às liberdades substantivas, não apenas formais, apesar de estas também terem a sua relevância. Para ele, a falta de liberdade implica a pobreza, a tirania, a negligência dos serviços públicos e dos estados repressivos. Ele vai argumentar: o que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. As disposições institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade para participar da escolha social e da tomada de decisões públicas que impelem o progresso dessas oportunidades. Portanto, vejam que análise lúcida, filosófica e também científica do professor Amartya Sen. O desenvolvimento precisa ser visto como ampliação das liberdades que tem por base, que tem por solo
fundamental as oportunidades reais que as pessoas, que os indivíduos usufruem. O objetivo é o aumento das oportunidades sociais, já que, com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Percebam como que o posicionamento e a reflexão do Amartya Sen é uma reflexão profundamente humanista, né? Um autor que defende a humanidade. A educação para o desenvolvimento sustentável, nesse sentido, ela capacita os estudantes com conhecimentos, competências, valores e atitudes para tomarem decisões e ações informadas e responsáveis em prol da integridade ambiental, viabilidade econômica e de uma sociedade justa que capacita as pessoas de todos os gêneros para as gerações atuais e futuras, respeitando, ao mesmo tempo, a diversidade cultural. Essa concepção de educação preocupada com o desenvolvimento sustentável, que a Unesco defende, faz todo sentido em ser trabalhada no nosso minicurso de Educação Agrosustentável. De modo geral, nós podemos entender o conceito de desenvolvimento sustentável ao menos sob 4 parâmetros que nós vamos investigar cada um deles. A sua multidimensionalidade, o seu caráter processual, a sua abordagem científica global e a sua articulação intrínseca ao aumento das liberdades e das oportunidades sociais. Vejamos cada um deles. Em primeiro lugar, o que quer dizer multidimensionalidade? Quer dizer várias dimensões. Então, o parâmetro multidimensional implica compreender que abordar a sustentabilidade na questão do desenvolvimento é uma empreitada que congrega diversas e inúmeras dimensões. A dimensão ambiental, educacional, jurídica, política, econômica, estética, filosófica, científica e muitas outras. Desse modo, entendemos que os desafios que temos hoje a enfrentar enquanto humanidade precisam ser encarados em suas múltiplas dimensões, pois nenhuma abordagem monolítica que aborde só um aspecto, só uma dimensão, será capaz de apreender a complexidade dos fenômenos que enfrentamos. Muitas vezes, o desenvolvimento sustentável ele é remetido apenas, entre aspas, à questão ambiental. Porém, ele implica várias outras dimensões da vida humana, por isso, inclusive, que a ONU elencou 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que se articulam com todas essas facetas da nossa vida em sociedade. Em segundo lugar, o caráter processual, que vai indicar a necessária autocrítica durante toda a dinâmica de discussão, de reflexão, de implementação e de acompanhamento das ações que visem promover em diversos âmbitos o desenvolvimento sustentável. A avaliação e a autocrítica, pessoal, são fundamentais, mais do que constituir elementos burocráticos institucionalizados e trabalhados por uma racionalidade instrumental. A autocrítica e a avaliação permitem acompanhar com precisão os desafios e os percalços percorridos, também aqueles a serem conquistados ao longo do processo. Daí a importância desse parâmetro do caráter processual. Terceiro lugar, as ciências humanas, biológicas, exatas. Nós já fizemos a defesa das ciências na nossa videoaula passada, quando tratamos da importância da educação escolar. Também tem muita relevância agora no conceito, nessa categoria de desenvolvimento sustentável. Então, as ciências, elas atingiram um tamanho nível de elaboração e de intervenção no real que precisamos constituir mecanismos que prezem pelo seu controle com a finalidade do desenvolvimento sustentável
e não apenas no atendimento de alguns interesses particulares, mas sim no interesse humanitário, social, global, porque o desenvolvimento sustentável implica essa abordagem global. Se os desafios como pobreza, analfabetismo, desastres ambientais e mudanças climáticas, por exemplo, só podem ser pensados e enfrentados em escala global, então, nesse caso, todo o apoio que as ciências puderem fornecer para a compreensão das informações falsas e para a aceleração de práticas sociais sustentáveis é muito bem-vindo. Nós precisamos das ciências como grandes aliadas. Por fim, o aumento, a promoção e o aumento das oportunidades reais dos indivíduos, que vai se conectar diretamente com a construção de formas societárias, formas de sociabilidade que respeitem a natureza e que prezem pela interação solidária entre os seres humanos. A riqueza, de acordo com o professor Amartya Sen, ela não está propriamente no seu aspecto monetário em si, mas nas coisas que ela nos permite fazer, as liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter. Olha que reflexão interessante. Então, o desenvolvimento sustentável, ele precisa ser visto como um processo humano e societário, no qual possa permitir que sejamos seres mais complexos, pondo em prática as nossas volições, quer dizer, as nossas potencialidades, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. Essa concepção de desenvolvimento do Amartya Sen é um requisito sine qua non, ou seja, indispensável para a gente pensar a sustentabilidade em todas as suas escalas, desde a escala das nossas famílias, das nossas ruas, bairros, municípios, estados, países, continentes, todas as escalas e também em todas as dimensões, saúde, educação, trabalho, política e etc. O nosso minicurso se propõe efetivamente a contribuir com a educação de qualidade, que diz respeito a garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo de toda a vida para todos. Também com o ODS número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, que tem como finalidade erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Desenvolvimento sustentável, desse modo, pessoal, é um processo necessário do ponto de vista econômico, social e ambiental. A agricultura sustentável realizada pelo agronegócio pode e deve ser uma parceria com a educação para se ajudarem mutuamente. As universidades precisam trabalhar de modo transversal em todos os seus componentes curriculares a discussão sobre o desenvolvimento sustentável e sobre o agronegócio. Porém, vale sempre frisar, as discussões em todas as instâncias sobre a educação e a agricultura não podem ficar reféns de posicionamentos ideológicos e sectários, dogmáticos, que visam apenas as demandas de alguns movimentos. É preciso valorizar a ciência e não apenas o caráter ideológico de alguns grupos, de alguns movimentos. Precisamos ampliar parcerias público-privadas na formação de professores que prezem pelo desenvolvimento sustentável e pelo agronegócio, com a ciência, a cidadania e a ética como valores indispensáveis e, portanto, insubstituíveis. As nossas referências, eu agradeço a paciência de vocês, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.